conforme o dia, a hora, a oportunidade, meu amigo, minha amiga, para poder chegar aí no ar. Bem-vindos à minha casa, bem-vindos ao meu lar, senhoras e senhores, e respeitadíssimo público. Que honra e prazer poder estar aí trazendo a todos vocês o que há de bom, o que há de melhor. É com toda a largura e expressão da minha boca, posso dizer de coração, de carinho, é que estou radiante. Vamos trazer aí para vocês o que há de bom e de melhor, o direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo. Primeiramente te convido, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos somar, multiplicar e acrescentar aí. Ei, vamos que vamos agora entreter. Aqui você tem direito à informação. Vamos comentar a Constituição Federal. Exatamente, senhor. Como tem a sua previsibilidade, que está registrada aí no artigo 150 da Constituição Federal, temos aí no parágrafo 6º, vamos aí aos comentários. Vamos ler aí este parágrafo 6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativa a imposto, taxas ou contribuição, só pode ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas, ou correspondente tributo ou contribuição sem prejuízo do disposto. A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência. Súmula 565. É constitucional que a isenção fiscal relativa a pagamento de custas judiciais, concedida por Estado soberano, que mediante política pública formulada pelo respectivo governo, buscou o quê, cara? Garantir a realização em seu território de eventos de maior expansão, eu diria, nacional e internacional. A esta legitimidade dos estímulos destinados a atrair o principal e indispensável parceiro, claro, a FIFA. Entretanto, senhor, o município é o ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena, tanto para a instituição do tributo, como para eventuais desonerações da Constituição. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário, estabelecidas por lei complementar. Por exemplo, a Lei 4.468 de 84 do Estado de São Paulo, que autoriza a não inscrição em dívida ativa e o não ajuizamento de débitos de pequeno valor, não pode ser aplicado a município, não se servindo o que de fundamento para a extinção das execuções fiscais, que promove, sob pena de violação, a sua competência tributária. Não é dado o que aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhe, isso sim, proceder o lançamento, inscrição em cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento da execução está presente. Negar ao município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sobre o fundamento de falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. A adoção do processo legislativo tende a coibir o uso desses institutos de desoneração tributária como moeda de barganha para obtenção de vantagem pessoal pela autoridade pública,
pois a fixação pelo mesmo poder instituidor do tributo de requisitos objetivos para a concessão do benefício tende a mitigar o arbítrio do chefe do Poder Executivo, garantindo que qualquer pessoa física ou jurídica enquadrada nas hipóteses legalmente previstas usufrua de benesses tributários, homenageando-se aos princípios constitucionais da impessoalidade, da legalidade, da moralidade administrativa, autorização para concessão de remissão e anistia a ser feito na forma prevista em regulamento. Entretanto, cabe ao cara, quem, Batman, ao Poder Legislativo, autorizar a realização de despesa e a instituição de tributo como expressão da vontade popular, ainda que a autorização orçamentária para arrecadação de tributos não mais tenha vigência, princípio da anualidade. A regra da legalidade tributária estrita não admite o que tributação sem representação democrática. Por outro lado, a regra da legalidade é extensível à concessão de benefícios fiscais. Entretanto, doravante, o ICMS cumulativamente direito ao crédito, base de cálculo reduzida, esse fenômeno equivalente à isenção parcial não se aplica ao caso na medida que se trata de instrumento de salvaguarda do Pacto Federativo da separação dos poderes destinado a impedir o exame de relevante matéria de impacto orçamentário em meio à discussão de assunto frívolo ou que não tem qualquer pertinência com a matéria tributária ou fiscal. Nada diz a respeito da caracterização dos fenômenos da redução de base de cálculo e da isenção parcial para fins do artigo 150, parágrafo 2º, inciso 2º, a linha B da Constituição. Entretanto, senhor, é pertinente que trata de ação direta na qual é objetivada o que a declaração de inconstitucionalidade e preceito de lei complementar potiguar que isenta os membros do Ministério Público, inclusive os inativos dos pagamentos de custas judiciais, notariais, cartorárias e quaisquer taxas ou monumentos. Os Estados-membros também detêm competência para legislar sobre custas e o monumento das serventias extrajudiciais nos limites de sua extensão territorial. O Estatuto da Advocacia da OAB, a contribuição anual à OAB, a isenção do pagamento obrigatório da contribuição sindical. Entretanto, alegada a contrariedade, o primeiro ato normativo estadual instituído, eu diria, benefício relativo ao ICMS sem a prévia e necessária celebração de convênio. Doravante, também pertinente, no artigo 7º, no parágrafo 7º do artigo 150, na substituição tributária, sempre teremos duas normas. A norma tributária impositiva, que estabelece a relação contributiva entre contribuinte e o fisco. A norma de substituição tributária que estabelece a relação de colaboração entre outra pessoa e o fisco, atribuindo-lhe o dever de recolher o tributo em lugar do contribuinte. A validade do regime de substituição tributária depende da atenção a certos limites. No que diz respeito a cada uma dessas relações jurídicas, não se pode admitir que a substituição tributária resulte em transgressão às normas de competência tributária e ao princípio da capacidade contributiva, ofendendo que os direitos do contribuinte, porquanto o contribuinte não é substituído no seu dever funcional de pagar tributos. A par disso, há os limites à própria instituição do dever de colaboração que assegure o terceiro substituto contra o arbítrio do legislador. Entretanto, a colaboração deve ser exigida, deve aguardar respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se lhe poder impor deveres
inviáveis, excessivamente onerosos, desnecessários ou ineficazes ao contribuinte. Não há qualquer impedimento a que o legislador se valha de presunções para viabilizar o que é a substituição tributária, desde que não lhe atribua caráter absoluto. A retenção e recolhimento de 11% sobre o valor da nota fiscal é feita por conta do montante devido, não descaracterizando o que a contribuição sobre a folha de salários, na medida em que a antecipação é em seguida compensada pelo contribuinte com os valores por ele apurado como efetivamente devidas, fontes fortes na base de cálculo real. Ademais, resta assegurada a restituição de eventuais recolhimentos feito a maior. Essa Corte firmou o entendimento no sentido de que a constitucionalidade do regime da substituição tributária, as circunstâncias das operações envolvem produtos farmacêuticos, não afasta a constatação. Entretanto, sendo a Lei 3.542 de 2001 do Estado do Rio de Janeiro, que obrigou farmácias e drogarias a conceder descontos a idosos na compra de medicamento, a ausência de plausibilidade jurídica, a alegação da ofensa ao parágrafo 3º do artigo 150 da Constituição, tendo em vista que esse dispositivo estabelece mecanismo de restituição do tributo eventualmente pago a maior em decorrência da concessão do desconto ao consumidor final. O ICMS, substituição tributária, pelo parágrafo 7º acrescentado ao artigo 150 da Constituição, pela emenda 3 de 93, tendo como base de cálculo o valor do estoque de mercadoria sem infração ao primeiro exame dos princípios da legalidade e da irretroatividade. Tributários, ICMS do Estado de São Paulo, comércio de veículos novos. Entretanto, senhor, o que diz o regime da substituição tributária referente ao ICMS já se achava previsto no Decreto-Lei 406 e também no artigo 128 do CTN, do mencionado Decreto-Lei, normas recebidas pela Carta-Mãe Constitucional de 88, não se pode falar nesse ponto em omissão legislativa, capaz de autorizar o exercício pelos Estados por meio de convênio de ICMS, da competência prevista no artigo 34 nos atos de disposição constitucional transitória. Essa circunstância, entretanto, não inviabiliza o instituto que, relativamente a veículos novos, foi instituído pela Lei Paulista 6.374 de 89, dispositivos indicados pelo convênio de ICMS, destinado não a suprir omissão legislativa, mas a atender à exigência prevista no artigo 6º, parágrafo 4º do referido decreto-lei, em face da diversidade de estados aos quais o referido regime foi estendido, no que concerne aos mencionados bem. A responsabilidade como substituto, no caso, foi imposta por lei como medida de política fiscal, autorizada pela Constituição, não havendo que se falar em exigência tributária despida de fato gerador, o acordo que se afastou desse entendimento. Já no artigo 151 é vedado à União, o que no caput, na cabeça, entretanto, senhor, a incidência sobre prestação de serviços de transporte aéreo de passageiro, intermunicipal, interestadual e internacional. Vamos ao inciso 1º. Instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal, ao município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. O Decreto 420 de 92 estabeleceu alíquotas diferenciadas, incentivo fiscal visando dar concreção aos preceitos vinculados pelo artigo 3º da Constituição,
ao objetivo da redução das desigualdades regionais e de desenvolvimento nacional, autorizado que, pelo artigo 150, inciso 1 da Constituição, a concessão do benefício da isenção fiscal é ato discricionário fundado em juízo de conveniência e oportunidade do poder público, cujo controle é vedado ao judiciário. Entretanto, a Constituição admite a concessão de incentivos fiscais, destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Entretanto, a concessão de isenção é ato discricionário por meio do qual o Poder Executivo, fundado em juízo de conveniência e oportunidade, implementa suas políticas fiscais e econômicas. Portanto, a análise de seu mérito escapa ao controle do Poder Judiciário. Entretanto, os precedentes, não é possível o Poder Judiciário estender isenção a contribuintes não contemplados pela lei, a título de isonomia. Inciso 2. Tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores ao que fixar para suas obrigações e para seus agentes. Inciso 3. Instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência, súmula 564. Entretanto, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que esse entendimento de que as exceções previstas nas partes finais do artigo 44, 46 e 48 do Decreto-Lei 406 não vincula isenções heterônimas. A isenção de tributos estaduais previsto no Acordo Geral de Tarifas e Comércio para as mercadorias importadas dos países signatários, quando o similar nacional tiver o mesmo benefício, foi recepcionado pela Constituição de 88. O artigo 98 do CTN possui caráter nacional com eficácia para a União, os Estados e municípios. No direito internacional, apenas a República Federativa do Brasil tem competência para firmar tratados. Dela não se dispondo que a União, os Estados-membros ou município, o presidente da República não subscreve tratados como chefe de governo, mas como chefe de Estado, o que descaracteriza a existência de uma isenção heterônima vedada pelo artigo 151, inciso 3º da Constituição. O ISS é o imposto municipal, é o imposto de porta ou sobreporta. É dizer, ao município competirá instituí-lo, artigo 156, inciso 3º. Todavia, está ele jungido à norma de caráter geral, vale dizer, a lei complementar que definirá o que os serviços tributáveis, lei complementar do Congresso Nacional, artigo 156, inciso 3º, não quer dizer que a lei complementar possa definir como tributáveis para o ISS serviços que, não são serviços, no conjunto de serviços tributáveis pelo ISS. A lei complementar definirá aqueles sobre as quais poderá incidir o mencionado imposto. A lei complementar, definindo os serviços sobre os quais incidirá o ISS, realiza o que é a sua finalidade principal, que é afastar os conflitos de competência em matéria tributária entre as pessoas políticas. Isso ocorre, ao Pacto Federativo, esse princípio fundamental do Estado e da República. Não adoto a doutrina que defende que a lista de serviços é exemplificativa. Entretanto, doravante é pertinente na cabeça, no capítulo mãe constitucional, no artigo 152, arranha, é vedada aqui aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios estabelecer diferenças tributárias entre bens e serviços de qualquer natureza. Em razão do que, cara? De sua procedência ou destino. Tributário. Você sente mal. ICMS, benefício fiscal.
redução da carga tributária condicionada à origem da industrialização da mercadoria. Quando falamos de tributos, de impostos, de taxas, de tarifas, você lembra logo do quinto dos. Quando Portugal extraía e explorava todo o ouro do Brasil, onde deu margem ao quinto dos. Entretanto, senhor, de antemão percebemos que as saídas internas com o café torrado ou moído, no decreto 35.528 do Estado do Rio de Janeiro, a violação do artigo da Constituição. O decreto do Estado do Rio de Janeiro, ao estabelecer um regime diferenciado de tributação para as operações das quais resultem a saída interna de café torrado ou moído, em função da procedência ou do destino de tal operação, viola o artigo 152 da Constituição. A concessão de benefício fiscal às operações com farinha de trigo e mistura preparada de farinha de trigo não viola o quê? A proibição de outorga de tratamentos diferenciados a bens e mercadorias em função da origem ou destino, à medida que for aplicado indistintamente às operações com mercadorias provenientes do Estado de Minas Gerais e às mercadorias provenientes dos demais estados. Entretanto, senhor, no mérito, a vedação constitucional de tratamento desigual a contribuintes que estão em situação equivalente não foi observado pelo legislador estadual ao editar o que é a lei ora atacado. Um exame mais aprofundado após o deferimento da medida liminar revela não ser possível, no universo dos proprietários de veículo destinado a transporte escolar, que somente os filiados a determinada cooperativa alcancem o que é a isenção do IPVA. Acerca do princípio da isonomia, que se refere ao artigo 152 da observância a ele devida, bem como assumiu os termos de sua abrangência, ao explicitar que o princípio da igualdade da tributação impõe ao legislador não discriminar entre os iguais, que devem ser tratados igualmente. Taxa florestal, descabimento de alegação de ofensa ao princípio da isonomia por razões óbvias e diante do incentivo fiscal em forma de redução do tributo previsto licença para as indústrias que comprovarem o que a realização do reflorestamento proporcional ao seu consumo de carvão. Sonegação fiscal não acontece no Brasil em parte nenhuma. Sonegação fiscal de lucro advindo de atividades criminosas. Claro, cara. Hoje temos o plantio de ervas daninhas. São ervas que foram alteradas até o código genético. Sim, o DNA da planta foi alterado. Entretanto, senhores, o tráfico de drogas envolvendo sociedades comerciais organizadas com lucros vultuosos subtraídos, a contabilização, a rentabilidade, eu diria regular das empresas e subtraídos à declaração de rendimentos, caracterização em tese de crime de sonegação fiscal, acarretar a competência da Justiça Federal e atrair, pela conexão, o tráfico de entorpecente, em relevância de origem ilícita, mesmo quando criminal, de renda subtraída à tributação. A exoneração tributária dos resultados econômicos de fato criminoso, antes de ser esse corolário do princípio da moralidade, esse corolário, a Constituição, violação do princípio de isonomia fiscal, imagine de manifesta inspiração ética. Entretanto, a primeira visão, eu diria, contraria a lei básica, o estabelecimento de pautas e valores diferenciados para as operações intermunicipais e interestaduais, majorando-se essas em mais de 1000%. Entretanto, embora que o tráfico ilícito é ilícito, é ilegal, mas os tributos não.
Esse é pertinente. A seção 3 dos impostos da União. Na cabeça, mãe, 153, no caput, compete à União instituir impostos sobre, inciso 1, importação de produtos estrangeiros. O recurso extraordinário em que se argumenta a não incidência do inciso 2 do IPI sobre a operação de importação do sistema de tomografia computadorizada, amparado por contrato de arrendamento mercantil, alegada insubmissão do arrendamento mercantil, que seria um serviço ao fato gerador do imposto de importação. A inconsistência, por se tratar de tributos diferentes com hipótese de incidência específica, prestação de serviços e importação entendida como a entrada de bens em território nacional. A incidência concomitantemente e do ISS não implica, eu diria, bitributação ou de violação de pretensa exclusividade e preferência de cobrança do ISS. Importação de automóveis usados. Proibição ditada pela Portaria 8 de 91 do Ministério da Fazenda alega afronta ao princípio constitucional da legalidade. Entendimento do STF no sentido da legalidade da portaria que editou lista dos bens de consumo passíveis de importação e, ao mesmo tempo, proibiu a importação de bens de consumo usados. Artigo 153, inciso 2º. Exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Não é qualquer registro no Siscomex que corresponde à expedição do documento equivalente à guia de exportação, prevista no parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto-Lei 1578 de 77, como determinante de ocorrência do fato gerador de tributo. Somente o registro de exportação corresponde e se equipara à guia de exportação editada a resolução 2112 de 94 do Banco Central do Brasil, depois dos registros de venda, mas antes dos registros de exportação, submete-se às operações respectivas às alíquotas nelas fixadas, vista que tal fixação se dera antes da ocorrência do fato gerador. Inciso 3º, rendas e proventos de qualquer natureza. O imposto de renda, balanço patrimonial, atualização, mostra-se inconstitucional a atualização prevista no artigo 30 da Lei 7.794 de 89, no que, desconsiderado que a inflação resulta na incidência do imposto de renda sobre lucro fictício, o valor pago a título de contribuição social sobre o lucro líquido não perde a característica de corresponder à parte dos lucros ou da renda do contribuinte pela circunstância de ser utilizado para solver a obrigação tributária. É constitucional o parágrafo 1º, no parágrafo único da Lei 9.316 de 96, que proíbe dedução do valor da CSLL para fins de apuração do lucro real, base de cálculo do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas. Conforme a jurisprudência reiterada da STF, não cabe ao Poder Judiciário autorizar a correção monetária da tabela progressiva do imposto de renda na ausência de previsão legal nesse sentido. Entendimento cujo fundamento é o uso regular do poder estatal de organizar a vida econômica e financeira do país no espaço próprio das competências dos poderes executivos. Entretanto, senhor, também no inciso 4º, produtos industrializados, IPI, cara, o direito a crédito, essa correção monetária, resistência do fisco, o fisco. Possibilidades precedentes, a jurisprudência do tribunal está pacificada o que no sentido de ser devida a correção monetária de tributos, quando, por óbice do fisco,
a compensação não ocorre no momento adequado. Inciso 5º, operação de crédito, câmbio e seguro, ou relativa a títulos ou valores mobiliários. Inconstitucional, que institui a incidência do imposto nas operações de crédito, câmbios e seguro, IOF, sobre saques efetuados em cadernetas de poupança. Súmula 664. Entretanto, senhor, no inciso 6º, propriedade territorial rural, é inconstitucional a taxa de conservação de estradas de rodagem cuja base de cálculo seja idêntica à de imposto territorial rural. Súmula 595. Inciso 7º, grandes fortunas, nos termos da lei complementar, parágrafo único, é facultado ao Poder Executivo, atendido às condições e aos limites estabelecidos em lei, a alterar as alíquotas dos impostos enumerados no inciso 1, 2, 3, 4 e 5. A receita de imposto, esta receita culinária, compõe a reserva necessária para fazer frente a toda e qualquer despesa. Nesse universo, não havendo que se presumir que a majoração do IOF tenha ocorrido necessariamente para repor a perda dos valores anteriormente arrecadados por meio do CPMF. Não há qualquer evidência de que a majoração da IOF perpetrada pela portaria do ministro do MF 348 de 98 tem um condão de modificar a natureza jurídica do imposto, desviando que a finalidade e transformação em tributo com a arrecadação vinculada. É compatível com a Carta Magna, norma infraconstitucional que atribui o órgão integrante do Poder Executivo da União a faculdade de estabelecer as alíquotas de imposto de exportação. A competência que não é privativa do Presidente da República, e na ocorrência de ofensa aos artigos 84, no capítulo do inciso 4º, ou seja, ao princípio da reserva legal, precedentes, faculdade discricionária atribuída à Câmara do Comércio Exterior, que circunscreve ao disposto da Decreto-Lei 1578 e as demais normas regulamentares. Entretanto, senhores, no artigo